Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que haveria redução no preço dos combustíveis, sem dar maiores informações sobre qual seria o valor da redução nem quando ocorreria, só disse que seria a partir dessa semana, a Petrobras informou em nota que não antecipa decisões de reajuste e reforçou que não há nenhuma decisão tomada por conta do seu grupo executivo de mercado e preços e que, quando houver qualquer tipo de decisão, aí sim será anunciada ao mercado. Como é que você vê mais esse episódio já daquilo que parece uma novela, né? A relação do presidente Jair Bolsonaro com a Petrobras e a relação da Petrobras também com a sociedade de uma forma geral. Primeiro, o Bolsonaro mais uma vez é desmentido, né? Não foi a primeira vez que ele falou especificamente, mentiu sobre essa história aí de redução dos preços dos combustíveis por parte da Petrobras. Segundo, né, Glauco, é a política que a Petrobras vem desenvolvendo lá praticamente desde o Temer, depois do golpe, né? Eu acho que é bom lembrar também que os preços do petróleo, eles tiveram queda recentemente nessas últimas semanas, teve queda do preço da Petrobras, do preço do petróleo no mercado internacional, mas mesmo assim isso não se refletiu nos preços internos, né, dos derivados de petróleo aqui no Brasil. Por exemplo, nas últimas semanas de novembro, o preço considerado o preço referência, né, e para o chamado referência do petróleo Brent, estava em torno de $80, né? Depois oscilou para 70, mas isso não teve nenhum reflexo internamente no Brasil, ou seja, os preços dos seus derivados não cederam aqui no Brasil. Um outro aspecto em relação a essa questão do custo do petróleo e essa política errática da Petrobras é que todos nós temos acompanhado, quer dizer, o preço dos derivados do petróleo tem pressionado a inflação, né? Basta dizer que, por exemplo, o preço atualmente, ou melhor, no ano de 2021, o preço do petróleo, né, particularmente da gasolina, nas refinarias subiu em torno de mais de 70%, aproximadamente 74%. E o preço do diesel, né, por volta de 65% o aumento do ano de 2021. E isso tem um efeito devastador, né, sobre a inflação, sobre os preços, né, sobre as diversas cadeias produtivas, porque a gente sabe que no Brasil, né, o transporte, né, as mercadorias, enfim, grande parte dele é feito a partir de caminhões, né? Inclusive pressionando também os caminhoneiros, né? Vamos lembrar, é uma base de apoio do próprio Bolsonaro. Enfim, essa política realmente é uma política muito errática, né? Mas em relação aos preços do petróleo. Sem contar, né, Glauco, bom, a gente já falou aqui em outras oportunidades, quer dizer, a Petrobras é uma empresa, sempre foi uma empresa estratégica para o Brasil, né? E é uma empresa estatal, né? E que deveria ter como um dos objetivos, não apenas, ou melhor, não gerar lucros e dividendos para os seus acionistas minoritários, etc., mas contribuir, como sempre fez, para o desenvolvimento do país. Agora, isso já virou também uma pauta de discussão política, né? Recentemente, o ex-presidente Lula falou numa entrevista à Rádio Gaúcha, né? Ele tem falado isso, criticado essa política de preço da Petrobras, mas ele falou que não há explicação econômica, científica, filosófica ou sociológica para a
Petrobras manter um preço internacional num país que é autossuficiente na produção de petróleo. Segundo ele, qualquer pessoa séria que ganhar não vai manter essa política de paridade de preço do petróleo. E é bom a gente lembrar que essa política começou ali no governo Temer, na gestão do então presidente da Petrobras, Pedro Parente, continuou com o governo Bolsonaro. Agora, Silvestre, a gente sabe que tem candidatos à presidência da República que provavelmente vão manter sim essa política de paridade. Então é necessário que isso seja discutido e que as propostas dos candidatos em relação a isso venham à luz, porque é importante para o brasileiro saber se a Petrobras vai continuar atendendo só aos seus acionistas ou à população como um todo. Eu acho que certamente você vai ter candidatos que vão defender uma mudança de estratégia do ponto de vista não apenas do ponto de vista da política de preço da Petrobras, mas da política de investimento da Petrobras, o processo de fatiamento para privatização da empresa, né? E, por outro lado, terão outros candidatos, né, como o atual presidente, que certamente vai insistir nessa burrice, né, de continuar com essa política. E é verdade que não tem explicação econômica e explicação social, pensando do ponto de vista do papel estratégico que essa empresa sempre teve, seguir com essa política. Então, você tem razão. Com certeza, a Petrobras vai ser digamos assim, um tema, um ponto de pauta da agenda dos candidatos em 2021. E todos nós esperamos que, de fato, tenha uma interrupção nessa política de preços da Petrobras. Silvestre, e a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, abriu um novo processo para investigar justamente essas declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a Petrobras. Já é o terceiro procedimento envolvendo o presidente e a estatal em pouco mais de um mês. A autarquia vai apurar o cumprimento de regras de divulgação de notícias, fatos relevantes e comunicados por empresas com ações negociadas em bolsa. Lembrando que a Petrobras é uma empresa de economia mista, capital aberto, portanto o presidente da República não pode ter acesso à informação privilegiada. Ainda tem esse aspecto também, Silvestre, as atitudes e declarações de Jair Bolsonaro em relação à Petrobras trazem mais instabilidade institucional num quadro, num cenário que já é difícil por conta dessa recessão técnica que o Brasil vive hoje? O Bolsonaro traz insegurança e traz incerteza, né, Glauco, em relação a praticamente tudo, né? E em relação especificamente à Petrobras é mais uma, né? Quer dizer, é isso que você falou, quer dizer, seja em relação a informações da Petrobras ou de outras empresas, ou de outras áreas sensíveis, quer dizer, que o presidente da República não pode ter esse tipo de informação, né, enfim. Então, isso é uma situação grave. Agora, voltando especificamente à questão do preço do derivado do petróleo, né, Glauco? É bom a gente frisar também o seguinte, que o aumento dos preços do petróleo, dos seus derivados, a partir dessa política praticada pela Petrobras, quer dizer, além de pressionar a inflação, ela causa vários problemas, várias insatisfações, e a gente está vendo, por exemplo, a insatisfação por parte de gestores, particularmente dos prefeitos, porque estão sendo pressionados para o aumento do preço da tarifa, né? Transporte público, que é um problema, mais um fator a pressionar a inflação, né? E você sabe também, quer dizer, os preços do petróleo, como eu falei, eles se irradiam pelas cadeias produtivas, por exemplo, com o aumento do frete, enfim, é uma política que precisa ser, e para concluir, dizer o seguinte, você também lembrou, o ano que vem, os candidatos comprometidos com o projeto de Brasil, projeto de desenvolvimento, e vão certamente resgatar, né, essa política, uma política mais favorável do ponto de vista
deve ser o papel de uma empresa que nem a Petrobras. Então, eu acho que essa é uma expectativa de boa parte da sociedade brasileira em relação à mudança de rumo do ponto de vista da gestão da Petrobras. E além também dessa questão da política de preço da Petrobras, como você mencionou, Silvestre, ela acabar espraiando, né, aumentando a inflação, né, por conta das oscilações, também existe um outro aspecto, porque a empresa hoje deixou de servir na prática ao próprio planejamento do Estado em relação à economia. Quando a gente volta um pouco para trás, lembra ali da crise de 2008 e 2009, Petrobras foi essencial para que o Brasil pudesse manter um patamar mínimo e depois se recuperar economicamente, mantendo ali a geração de empregos não só pela atividade petrolífera, mas também por outras relacionadas como a indústria naval, e hoje esse papel simplesmente não existe, né, no governo Bolsonaro. Inclusive, existe aí, como tivemos agora, a venda da refinaria Landulfo Alves, uma desestruturação, um desmonte da estrutura da empresa. Isso também é algo que precisa ser discutido no ano que vem, o papel da Petrobras como indutora do desenvolvimento nacional, Silvestre. Sim, com certeza. Porque, veja, o que eles desde a gestão que você lembrou do Pedro Parente, mas e aprofundada nesse governo que a gente está tendo no Brasil, o fatiamento da empresa, a venda do gasoduto Sudeste, a venda da BR, agora a venda das refinarias. Quer dizer, o país é autossuficiente em petróleo, tem toda uma estrutura através da Petrobras para refinar o petróleo, tá certo? E a gente está vivendo essa política, né? Que é de fato do desmonte, né? E é isso, quer dizer, insisto, parte dessa inflação que a gente está vivendo, que já está nos 2 dígitos, né, Glauco, é em decorrência dessa política da Petrobras, né, que vem pressionando os preços, né? E eu acho que tem uma coisa, um outro produto um derivado de petróleo que a gente tem mencionado, que esse também que é o preço do gás de cozinha. Quer dizer, aqui em São Paulo tem um lugar que você paga, sei lá, 125 o botijão de gás. Quer dizer, imagina o que significa isso para grande parcela da população vulnerável, miserável, pobre, que depende, por exemplo, do gás de cozinha, né, que é um produto essencial. E o que está acontecendo? Essas pessoas estão, quer dizer, além de não ter a dificuldade para comprar o gás, né, pagando esse preço, né, não tem como. E o governo agora acena com algum tipo de subsídio, né, de vale ou coisa parecida. Né? E até uma política séria mesmo. Enfim, isso que nós estamos discutindo, né? O papel estratégico que essa empresa sempre teve para o desenvolvimento nacional e, infelizmente, está sendo desmontada, sucateada e assim por diante. Silvestre, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Ok, um bom dia para você, Glauco. Até a próxima. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre.